Primeiramente, gostaria de desejar para você aí um ótimo 2024, que Deus venha abençoar a sua vida de maneira poderosa, mas que principalmente você venha profetizar isso com a sua boca. Um ano aí onde muitos ficam falando que vai piorar, que isso, que aquilo, mas se a gente com a nossa boca profetizar o contrário, Deus, ele então vai nos abençoar, porque a fé é isso, é acreditar naquilo que a gente não está vendo. Então, o que eu desejo para você, a presença de Deus para esse ano de 2024, porque se você tiver a presença de Deus, você não vai ter falta de nada. Tô com uma palavra aqui no meu coração já há vários dias que o Espírito Santo pediu que eu gravasse esse vídeo, mas eu achei assim, né, senti de Deus, pedi autorização para ele logo, lógico, né? E achei bem oportuno para esse ano que está iniciando aí. Essa palavra é uma palavra muito poderosa que Deus falou comigo. E sobre a nossa incapacidade, né? Muitas vezes nós não fazemos as coisas ou estamos em lugares onde o Senhor nos coloca e a gente se sente incapaz de fazer, né? A gente, ou porque a gente não tem capacidade acadêmica, ou porque, sei lá, várias coisas, né? O nosso defeito é sempre nos diminuir, é sempre achar que a gente não pode nada. Só que a gente se esquece de um detalhe: se a gente tiver Deus, a gente pode todas as coisas, né? Paulo, ele falava isso, que ele podia passar fome, ele podia viver em abundância, ele podia estar em qualquer situação da vida dele, porque ele tinha Cristo que o fortalecia. Então a nossa expectativa, muitas vezes, nós colocamos em lugares errados. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Essa é a palavra de Deus. Não devemos colocar as expectativas em nós, porque nós somos falhos, somos fracos, não podemos nada. Mas as nossas expectativas têm que estar sempre em Deus, sempre naquele que tudo pode. E foi basicamente isso que Deus prova em sua palavra ali no livro de Juízes, no capítulo 6, com a história de Gideão. Gideão é um juiz. E o nome Gideão significa guerreiro, né? Porém, ele era um cara medroso. Ele era medroso, porque o povo ali, né? O povo de Israel, ele estava sendo oprimido pelo povo de Midian, pelos midianitas. E Gideão, ele se encontrava num lugar escondido malhando trigo, né? Porque os midianitas, eles vinham e roubavam todas as coisas, tudo aquilo que era do povo de Israel, os midianitas vinham e roubavam. Por quê? Deus estava permitindo aquilo, porque o povo de Israel havia pecado contra Deus, como sempre. As dificuldades vêm para a nossa vida por causa da nossa infidelidade com Deus. Então Deus, ele permite situações para que a gente possa se voltar a Ele, para que a gente possa se converter novamente. Mesmo a gente estando na igreja, mesmo a gente achando que está na presença de Deus, muitas vezes a gente se perde no meio do caminho, né? E Deus, ele sempre nos prova para que a gente possa voltar para esse caminho de fidelidade com Ele, para esse caminho de relacionamento com Ele. E é isso que estava acontecendo ali com o povo de Israel. E Deus então permite. E Gideão estava ali malhando trigo num lugar escondido, né? Para que os midianitas não viessem roubar. Olha a situação do povo. Um povo que Deus tinha promessa, que era o povo de Israel, até o dia de hoje. Era uma nação que seria próspera e tudo mais. Mas Deus estava permitindo ali as pessoas estarem sendo roubadas, né? Saqueadas por conta do pecado. Então Deus escolhe Gideão no meio daquela provação toda, porque Deus é assim, ele prova, mas ele nos dá o escape, ele nos dá também a direção de sair daquela prova. E Deus, ele escolheu Gideão para vencer os midianitas. E Gideão ali malhando, e o anjo aparece para ele, fala com ele. Fala, varão valoroso, Deus é contigo. Ele fala, se Deus fosse realmente comigo, eu não estaria passando por isso,
pela essa situação que eu tô vivendo. Muitas vezes Deus nos prova e a gente pensa, nossa, Deus não é comigo. Não, é justamente porque Ele é com a gente que Ele permite a gente passar por isso. Porque Ele não quer que a gente venha se perder. Ele não quer que a gente venha perder o nosso relacionamento com Ele. E aí Gideão começa a colocar um monte de desculpas. E aqui eu começo a entrar naquilo que Deus quer falar comigo e com você para esse ano de 2024. Gideão começa a colocar inúmeras desculpas para Deus. Mas eu sou pequeno, a minha família não tem isso, não tem aquilo. Gideão começa ali a se diminuir. E Deus não escuta praticamente nada daquilo que ele falou contra ele mesmo. Deus fala assim, tá, mas eu tô falando para você que você vai vencer porque eu vou estar com você. E é isso que Deus fala para você, para esse ano de 2024. Você vai vencer, porque eu vou estar com você, tá? Não é porque você é bom o suficiente, não é porque você é o top das galáxias, você não é nada. Mas Deus, Ele vai estar com você neste ano de 2024 e vai fazer você vencer. É isso. Então, não é sobre a sua capacidade. Então, para de ficar com medo das coisas. O medo não é de Deus. O medo te impede de vencer. O medo te impede de crescer. O medo te impede de ir para cima. Você fica aí pedindo, ai Deus, quero coisas novas, coisas grandes, mas com essa ideinha furada de Gideão, ai eu sou pequenininha. Realmente, você não pode nada. Mas Deus pode fazer muito por meio da sua vida. É isso que você tem que parar para pensar. Não é você ser autoconfiante, como os coaches colocam. Não é você falar, eu posso tanto. Não, realmente você não pode nada. Mas tem um Deus que pode fazer muitas coisas por meio da sua vida. E você está impedindo isso acontecer. E você fica aí pedindo uma mudança, mas você não dá abertura para isso. Ah, mas isso eu não posso, mas isso eu não consigo, mas isso e daquilo. Meu amigo, minha amiga, se você parar para analisar a sua vida, você não pode nada. Você tá entendendo? Se não é a graça de Deus sobre as nossas vidas, nem da cama a gente levanta, minha gente. A gente não levanta. Tem gente que levanta da cama, não, eu vou lá, vou arrebentar. Não, você só levantou da sua cama hoje. Você só virou esse ano de 2023 para 2024 porque Deus permitiu. Porque Ele te deu uma segunda chance. Porque Ele ainda tem algo a realizar por meio da sua vida. E você precisa estar preparado e pronto. E Deus trabalhou tanto isso na vida de Gideão. E foi tão muito louco que ele venceu todo aquele povo que estava oprimindo Israel com apenas 300 homens no seu exército. Era muito pouco, ou seja, não havia possibilidade humana nenhuma de aquilo dar certo. Mas Deus falou. E quando Deus está no negócio, as coisas acontecem. Um dia Deus falou para mim, você vai para uma tribo indígena. Eu falei, cara, Deus, da onde você vai arrumar índio para mim? 3 anos depois as coisas estavam acontecendo, mas na época eu estava sem dinheiro para ir para aquela viagem, estava sem dinheiro mesmo, porque eu estava fazendo uma grande reforma na minha casa. E eu quebrando aqui o chão, aqui o pedreiro quebrando, daqui a pouco ele me chamou, Dani, olha isso aqui. Juro por... eu não posso jurar, porque não pode jurar, mas diante de Deus eu falo isso para você, um testemunho. Quando ele quebrava o chão da minha casa aqui, ele viu um cano e naquele cano estava escrito Deus é fiel. Não sei como, eu tenho foto desse cano até o dia de hoje. Porque foi surreal essa experiência que eu tive com Deus. E o cano estava escrito Deus é fiel. Quando eu vi aquilo, era a resposta de Deus para mim. Eu falei, beleza Deus, então eu vou. Mas o Senhor vai me bancar nessa viagem, porque eu não tenho condições. Ele falou, eu falei para você ir, eu não falei para você pagar. Aí foi então onde o Espírito foi trabalhando e aí a gente fez uma vaquinha. Em um mês eu bati a meta de R$3.500. O meu pai me deu a passagem de ida e de volta, né, de avião. E R$3.500 foram arrecadados ali para que eu pudesse pagar essa viagem, que custava 2.000 e pouco, essa viagem no barco, se eu não me engano. E poder, né, ter os meus gastos ali, de se eu precisasse de alguma coisa e tal. E... enfim, deu tudo certo, porque Deus falou que eu iria. Mas eu achei que Deus falou que eu iria num tempo que eu tivesse, assim, tranquila de grana e tudo mais. Mas não,
Ele realmente colocou o tempo para eu fazer aquela viagem no tempo onde eu estava sem condições minhas, humanamente falando. Mas ele falou, eu falei que você vai, não quero saber, não quero desculpinha. Então se você tá com desculpinha para Deus, Deus manda te dizer, para com isso, para com essa desculpinha. Apenas aceita o chamado, apenas fala, tá bom. Aceita o ID que Deus está te dando hoje, seja numa empresa onde Deus te colocar nesse ano, que você vai olhar e falar assim, Deus, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições. Você tem condições, sabe? Porque se Deus te colocou ali é porque Ele vai estar ali com você. Então, para de graça, levanta essa cabeça e vai para cima e vai para a luta. Porque Deus, Ele vai operar grandes coisas por meio da sua vida naquele lugar. E você precisa estar conectado com Ele. Então, que esse ano você para de graça e vai para os pés de Jesus, em nome de Jesus. Porque você precisa, Deus, você está atrasando o trabalhar de Deus na sua vida, na sua história, por causa desse medinho, por causa dessa patifaria que você está fazendo, que não tem capacidade, não tem... Você não tem mesmo, mas não é sobre você, é sobre Ele, é sobre o que Ele pode fazer por meio da sua vida, beleza? Então que Deus te abençoe, que você fique com essa palavra no seu coração, em todos os momentos que o medo vier, você lembre, não é sobre mim, é sobre Deus, não é sobre o que eu posso, é sobre o que Ele pode. Você realmente não pode nada, você realmente é um fraco, eu sou fraca, sabe? Apertou aqui, eu já tô... Mas Deus, Ele pode muitas coisas por meio da nossa vida. Que você fique com essa palavra poderosa, levanta essa cabeça e vai para cima. 2024 não vai ser um ano ruim, se você assim determinar na sua vida, que você vai viver grandes coisas com esse Deus que é maravilhoso e fiel e que além de tudo que Ele tem para você conquistar aqui, Ele ainda quer te salvar, tá bom? Um beijo. Que Deus te abençoe, que você tenha um 2024 maravilhoso, em nome de Jesus, na presença de Deus. Até a próxima.